Olá, eu sou Francisco Mendes e vamos fazer aqui uma atualização das projeções para o setor de distribuição, principalmente para o setor de automóveis e comerciais leves, face às alterações que nós tivemos mais recentemente. Nós tivemos nesses últimos 15 dias algumas notícias que não foram muito favoráveis para o desenvolvimento econômico e, por consequência, para o nosso setor também. Fizemos então algumas projeções para o período 2020, 2021 e 2022, considerando a paralisação já oficializada em São Paulo até 22 de abril. Outros estados também estenderam sua paralisação, alguns até o dia 15 e outros devem seguir também o modelo de São Paulo e até 22 de abril. E a gente não pode esquecer que São Paulo não só concentra grande parte da produção automotiva, mas também da indústria de autopeças. Com isso, nós temos um impacto bastante importante na projeção do PIB, que na nossa projeção anterior estava aí situada na casa de menos 1%, e agora as projeções já apontam para uma queda muito mais forte, algo em torno de 2,5%. Olhando um pouco para os licenciamentos de automóveis comerciais leves, olhando para a evolução mês a mês, a partir do momento em que houve uma reversão da curva lá pelo meio de 2012, muito mais para a gente entender o que é a dinâmica de um processo recessivo. Quando nós olhamos essa curva de emplacamentos, nós temos aí na linha tracejada a linha de tendência gerada a partir dessa distribuição. Nós temos um primeiro momento, que é exatamente o período de retração, onde nós tivemos desemprego acelerado, uma inadimplência bastante alta, e os juros em ascensão numa tentativa de controle aí dos problemas que eram advindos principalmente da administração pública. Com mudança de governo, nós temos uma alteração de cenário, uma lenta recuperação do emprego, mas que ajuda fortemente, como já demonstrado, na questão de emplacamentos de veículos novos. Houve um recuo na inadimplência e, evidentemente, os juros em queda. Nós estamos com o menor patamar de juros da história. E o que se esperava a partir de aqui era um processo de aceleração gradual, fazendo com que lá para o final de 2021, pelo meio de 2022, a gente voltasse para um patamar aproximado daquilo que foi o pico da indústria no período de 2012. Considerado isso, nós temos que olhar para a realidade do que aconteceu em 2020. Nós iniciamos o ano aí, em janeiro e fevereiro, com uma retração um pouco mais forte do que esperada no mês de janeiro, mas que ainda assim, quando a gente olha para a sequência, que é um processo sazonal. E a partir daí a gente vinha com março relativamente forte na primeira quinzena, deveria se acelerar na segunda quinzena, mas aí nós tivemos o processo de paralisação por conta do processo pandêmico. Aí nós temos uma retração em março e uma expectativa tendendo a zero, né? Zero é um pouco de exagero, mas tendendo a zero dos emplacamentos de veículo no mês de abril. Não só por conta do processo de paralisação, mas nós estamos com fábricas paradas, os consumidores estão longe dos nossos showrooms, é muito difícil fazer a venda online, embora muita gente está tentando. E isso então vai levar para um patamar nunca imaginado, nem nos piores pesadelos do maior pessimista, né? Então isso realmente cria uma situação bastante difícil. O que se apresenta a partir daí? Nós traçamos dois cenários primários para poder entender um pouquinho o que pode acontecer. A principal tendência que nós temos é um comportamento de recuperação um pouco diferente daquilo que nós vimos nesse período 2012 a 2016, que é uma retração contínua e mais dentro de um patamar, vamos dizer, mais ou menos civilizado. Depois a gente vinha com essa curva de aceleração. Então isso aqui não dá para chamar de U, mas é um U bem aberto, que era aquilo que se esperava. O que se supõe é que a gente tenha
uma aceleração do que tecnicamente é chamado de aceleração em V. Ou seja, eu tenho uma recuperação mais rápida, voltando um pouco mais rápido para esse patamar anterior. Esse rápido não é tão rápido quanto a gente desejaria. Então, o primeiro cenário, nós fizemos um crescimento gradual, onde vai diminuindo, né, a perda com relação àquilo que se esperava, mas ainda os primeiros meses em patamares bastante baixos, aí 100 mil, 150 mil veículos por mês, subindo um pouquinho, ainda mantendo 2021 um pouco abaixo da curva do que seria a aceleração normal, retomando a aceleração somente efetivamente em 2022. Isso projeta para 2020 um volume de abaixo de 2 milhões de unidades, 1,9, o que representaria uma queda com relação a 2019 de 28%. É bastante significativo, mas ainda assim, repito, é uma recuperação relativamente rápida comparado ao processo que nós tivemos aí 2012 e 2016, com um crescimento lento aí 2017, 2018, 2019. O segundo cenário, ele projeta uma aceleração um pouco mais profunda, uma queda de 38% no primeiro ano e uma retomada um pouco mais lenta dentro desse processo. Então, se no primeiro cenário nós temos uma expectativa de retomar a curva de aceleração em 21 meses, nesse segundo cenário, nós só teríamos a retomada em 33 meses. Se nós olharmos para as projeções médias, a partir de 2019, o que teríamos em 2020 é uma retração da ordem de 33%, crescendo em relação a 2020, 2021 crescendo 40%, mas ficando ainda abaixo do patamar de 2019, e em 2022 um crescimento de 12% sobre 2021, aí efetivamente já ganhando alguma coisa com relação a 2019. Então é uma aceleração mais rápida, mas um cenário interessante, mas o grande problema é essa passagem para 2021. Novamente nós temos que construir uma ponte, e aí vai ter que ter um trabalho muito grande de integração entre as associações de marca e as montadoras das marcas que cada uma delas representa. Se não houver esse entendimento, nós podemos ter problemas bastante sérios. Existe ainda um terceiro cenário, né, que seria um cenário de aprofundamento da crise com alongamento ainda maior destas curvas de recuperação. O primeiro ponto importante está ligado ao sistema financeiro. Embora o governo tenha feito uma série de medidas, reduzindo, por exemplo, compulsório, facilitando algumas operações, permitindo que os bancos não lancem nos seus balanços processos derivados de repactuação, isso pode não acontecer. Então, se os bancos não repactuarem vencimentos e contratos, tanto com pessoas físicas, mas principalmente também com pessoas jurídicas, nós vamos ter uma explosão de inadimplência, o que criaria um problema sério no mercado financeiro. Isso levaria a um recrudescimento na concessão de crédito bastante grande, e aí toda a sequência de terror econômico que pode advir disso. A outra questão ligada muito forte ao nosso setor é a questão do emprego. Aí as empresas que não conseguirem, se as empresas de uma maneira geral não conseguirem segurar a força de trabalho e ocorrer uma demissão em massa, nós novamente vamos ter um problema bastante grande pela frente. Na venda de automóveis comerciais leves, emprego e renda é essencial. Se não existe uma condição que dê uma segurança para a concessão de crédito, ele não acontece. Com perda de renda e capacidade de pagamento, novamente a gente tem a questão da inadimplência. E ela se acelera muito rapidamente e provoca uma crise muito grande. Num cenário como esse, não precisa nem projetar nenhuma curva, né? Mas nós teríamos com certeza uma expectativa de 3 anos de retração econômica
e toda a sua consequência para o nosso setor. Meu nome é Francisco Mendes, essa foi a atualização para os cenários a partir da pandemia do Covid-19. Espero ter auxiliado os senhores a tomar suas decisões e espero encontrá-los mais à frente aí com notícias um pouco melhores do que essa. Até mais e um abraço.